al día y proclamando el pronto regreso de Cristo Jesús. Su canal 3ABN Latino. The following presentation is a production of 3ABN and Amazing Facts. Is it possible to see into the future? What's in store for planet Earth? Crime, war, and natural disasters appear to intensify with every passing day. Do they herald some approaching cataclysmic event? Could the ancient texts of Scripture reveal events yet to come? Discover secrets in the Bible that will change your life as we explore the most amazing prophecies. Good evening, ladies and Boa gentlemen. noite, meus amigos. Good evening to you. Boa noite para você, é um prazer tê-lo aqui. Que sábado incrível foi esse? Você foi abençoado? Amém. Nós iniciamos esta programação ontem à noite. Tivemos duas celebrações especiais. Quantos foram abençoados por isso? Olha, nesta igreja lotada, nós nos reunimos agora mais uma vez. E estamos trazendo agora a conclusão do sábado que conclui a jornada, o último capítulo dessa série. Não sei o que faríamos sem o sétimo dia. Aliás, você sabe o que quer dizer a palavra feriado? Holiday, em inglês. Duas palavras. Holiday, santo dia. E ao final de cada semana nós temos um santo dia com Deus. É uma bênção isto? O pastor Batchelor está vindo e mais uma vez nos trará ao coração de uma profecia importante. Hoje tratando dos 144 mil. Como esses indivíduos se enquadram no contexto da jornada que nós estamos aprendendo. Antes que ele venha, eu quero dar as saudações para os que estão nos assistindo via satélite. Não posso crer que chegamos ao final das reuniões. E nós não iremos concluir esta noite antes de dar uma saudação especial para 12 ou 13 localidades. Vamos colocar as fotos delas aqui. Good to have you folks in Georgia. How about Birmingham, Alabama? Always glad to have Alabama with us. And Buckhannon, West Virginia. Hallelujah for you. Cave Junction, Oregon. I have been... São várias localidades que estão se conectando conosco via satélite em vários estados dos Estados Unidos. Illinois, Massachusetts, Leominster, na verdade. Las Lunas, New Mexico. Estas fotos são das localidades que estão recebendo o sinal via satélite e reuniram grupos de estudo em igrejas, em lares. E estas aqui que estão sendo apresentadas são algumas igrejas. Você pode ver que há um grupo entusiasta. E aqui, olha, College Place é uma cidadezinha onde fica localizado o colégio. E é claro que nós estamos aqui aplaudindo todos os que estão nos assistindo também nas 50 nações que estão recebendo este sinal. A série se completa nessa noite. Então, as 2.000 localidades que estão nos assistindo, vamos então ao final da nossa jornada de alta octanagem. Deixa eu dizer a vocês o que acontece em seguida. As pessoas perguntam, acabou tudo? Nós não retornamos aqui? Não, alguma coisa desta magnitude, mas eu quero dizer-lhes que o moderador, o facilitador do grupo de vocês, aí das localidades, ele tem um plano em mente. Então fale com ele, converse com ele a respeito do que acontecerá em seguida. Qual é o próximo passo? Todas as localidades receberam material. Então, decida qual será a próxima reunião.
E olha, nós estaremos iniciando aqui um programa especial de oração, Casa de Oração, neste santuário. E na quarta-feira, às 7, iremos fazer isso. Encontrando Jesus em Daniel e Apocalipse. Esse é o tema da profecia, ou daquilo que nós estaremos tratando aqui em Berrien Springs. E se você está nesta região aqui, você é convidado a estar conosco. 7 da noite da quarta-feira. Um programa também bastante concentrado, e nós queremos partilhar com você por volta de 45 minutos de programação. E você, então, nas satélites, aí nas localidades, então converse com o seu moderador para ver quais serão os próximos planos. Antes que nós concluamos o programa desta noite, há 3 livretos que nós gostaríamos que você adquirisse. Oferta número 725, as mais impressionantes profecias. Telefone, se você estiver nos Estados Unidos, e peça pela oferta 725. Um fala sobre a oração, o outro fala sobre segurança e outro o recurso ilimitado. Isso ajudará você a crescer a sua vida espiritual e a sua jornada com Cristo. Mais uma vez, se você planeja algo especial, um presente para alguém na época agora do Natal, então dê um seminário. E você observe essa informação que nós estamos colocando aqui e o nosso link. Vai estar escrito ali. A venda, olha, isso aqui não é um infomercial, não. Nós estamos querendo apenas fornecer a você aquilo que é o mais importante para você. E veja, e você vai receber esse excelente material para sua família, seus amigos e para os seus associados. Bem, eu penso que agora nós já acabamos todas as nossas ofertas e tem mais um evento muito importante. Antes de começar as perguntas e respostas, é um assunto que nós falamos a noite passada, mas hoje eu quero lembrar a vocês que o pastor Boomstruck vai ter uma nova série semana que vem. Pastor Doug, eu gostaria de falar com o senhor. Uma semana, a partir de hoje, vai começar uma nova série chamada Presença. Pode nos dizer algo mais sobre essa série? Sim. Pelo que eu fui informado, ele estará falando a respeito sobre um dos grandes mistérios da Bíblia, envolvendo a Arca do Concerto. E eu sei que seremos abençoados por essa apresentação muito dinâmica. Quantos de vocês já gostaram desse estudo? Sentiram-se mais próximos do Senhor? Querem que isso acabe? Não, então aproveite esta oportunidade de preencher a sua alma. 5 noites é uma ótima continuação deste evento. E olha aqui, está na nossa tela, a presença. Você vai então a este sítio, www.thepresence.com, e você encontrará uma localidade perto de você. Eu mencionei a vocês a noite passada que este evento vai ser transmitido pela 3ABN e pela Hope Channel. Mas eu gostaria de fazer uma ratificação que não vai ser transmitido, vai ser gravado e depois vai ser transmitido mais tarde. Se você está nessa área aqui da Universidade de Andrews, você pode visitar a website e pregar mais informações. E você pode participar naquela localidade também. A jornada que vai além de hoje é a jornada da presença. Eu gostaria de agradecer que através dos nossos
as nossas igrejas e todos os nossos sites que estão assistindo. Nós estamos imensamente agradecidos a você pelo seu trabalho de explicação dessa série. Nossas igrejas têm sido completas, têm estado preenchidas. Aqui também tem estado muito cheio. E o senhor tem continuado todas as noites pregando com um sorriso. Eu estou ficando emocionado. Eu gostaria de agradecer sinceramente. O senhor tem sido uma bênção muito grande. Eu gostaria de receber a sua carteira. Não, estou brincando. Eu só queria que vocês demonstrassem como que nós estamos agradecidos ao pastor Doug Batchelor pelo todo o trabalho que ele tem feito por nós. Uma bênção para mim. É uma bênção para mim, meus amigos. Estudar a palavra de Deus para pregar e ensinar, isto me alegra tanto, porque Deus fala a mim, e quando eu partilho com você, e eu permito que Deus seja um canal, eu também sou abençoado. E digo mais, eu estava conversando com um dos pastores associados aqui, e eu não sei se eu quero trabalhar, ou se já trabalhei com alguma igreja que organizou e nos amou tanto assim. É por isso que nós retornamos. Amém, Senhor. Vamos então planejar. Se o Senhor não vier nos próximos 10 anos, vamos planejar ter uma nova série aqui. Bem, ontem nós demos um presente a vocês. Já que já temos muitos presentes para vocês, que você já teve um saco cheio de presentes, então hoje não vai ter mais presente para o senhor. Eu gostaria que o pastor John viesse aqui e cantasse para aqui? Nós o hino inicial nosso. Give me the Bible, star of gladness gleaming, to cheer the wanderer, born as tempest tossed. No storm can hide that peaceful radiance beaming, since Jesus came to seek and save the lost. Together, give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way, with precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Well, tonight, hoje à noite, o presidente da 3ABN vai nos dirigir em uma oração inicial. Pai que está nos céus, mais uma vez nós estamos diante de Ti, gratos porque sentimos o Teu Santo Espírito nesse prédio, nesse santuário, durante esta semana, e agradecemos pela música, pelas profecias que são apresentadas para um mundo perdido. Muito obrigado, Senhor, e pedimos que neste último encontro, o Teu Santo Espírito recaia sobre o pastor e sobre cada um de nós aqui. E nós possamos notar que estamos no final da história desse mundo aqui. Senhor, ajuda-nos a cada um a ressubmeter-nos a Ti e reconsagrar a nossa vida a Ti, para que quando o Senhor volte, nós estejamos contigo em alegria e satisfação, sabendo que podemos ir para o céu contigo. Não mais pecado, não mais tristeza, não mais dor, vivendo contigo para sempre. Em nome de Jesus, amém. Vocês podem se sentar agora. Obrigado, John. Obrigado, Doug. Obrigado, Danny. Obrigado a Kelly também pelo piano. E vamos entrar agora com as nossas perguntas e respostas. Olha, é difícil, viu? Nós sentamos ali e analisamos estas perguntas e saber que temos pouco tempo para responder. Obrigado a sua apresentação essa manhã. Foi bem esclarecido o assunto. Foi informativo o que o senhor nos trouxe. Sabe o que foi o prato principal na casa dele hoje, quando foi almoçar? Ervilhas. Amém. Aleluia, Senhor. A esposa dele quis fazer uma piada comigo e ela disse que iria procurar todo tipo de ervilhas que ela pudesse encontrar, congelada, enfim. A noite passada, a apresentação que você fez foi excelente.
foi a respeito do 7º dia, o sábado, e é a parte principal da série Amazing Profecias. A Bíblia ensina como guardar o sábado santo? Excelente pergunta, relevante, sim. E eu não vou tomar todo o tempo com isso, mas rapidamente digo. É o dia de descanso abençoado. É um tempo santo, quando deixamos de lado tudo aquilo que é secular, atividades, entretenimento e nos focamos naquilo que é santo. A Bíblia diz não é um dia para comprar e vender. Quanto for possível, devemos fazer tudo com antecedência para que esse momento seja reservado para Deus. Se você sabe que vai ter um encontro com alguém que você ama, você quer preparar tudo com antecedência para que tenha um momento de qualidade. E isso não seja atrapalhado com detalhes, para que você possa ter tempo para investir no relacionamento. Então, na nossa família, nós cozinhamos a comida, a casa está limpa, o sábado começa e você pode relaxar, o estresse Bom, foi. Muito bom, boa explicação. Perdão. Vá ao sabbathtruth.com e lá orientação, sabbathtruth.com. Uma outra pergunta que temos aqui, que nos dá um texto de 1 Coríntios 16, que fala sobre o primeiro dia da semana. É o primeiro dia da semana o domingo? Em 1 Coríntios 16, Paulo está falando e indicando, o texto diz assim, no primeiro da semana, não diz que dia é, mas para que não haja nenhuma oferta quando eu chegar. Ele está dizendo basicamente, depois do sábado, em casa, coloque de lado, não na igreja, mas separe uma oferta. Esse era o sentido, eles estavam separando uma oferta para enviar para a igreja de Jerusalém. Isso não tem nada a ver com adorar no domingo. Ele estava falando de, no domingo, separar, então, a oferta especial para ajudar em Jerusalém. Aqui uma pergunta que nós temos, que será que eu vou ser abandonado nesse império por guardar o domingo? Boa pergunta. Em primeiro lugar, haverá muitas pessoas nos céus, milhões, que guardaram o domingo como sendo o sábado. Deus perdoa o tempo de ignorância. Haverá pessoas no céu que tinham escravos. Haverá pessoas nos céus que tiveram muitas mulheres. Porque Deus não considera o período de ignorância. Pecado é saber o que é certo e não fazê-lo. Quando a pessoa sabe a respeito da verdade do sábado ou qualquer outra verdade, e Jesus disse, se você sabe dessas coisas, feliz ou bem-aventurado é se vocês as cumprirem. O homem sábio é aquele que ouve a palavra do Senhor e a cumpre. Se nós sabemos a vontade de Deus e não fazemos, Jesus disse, é como aqueles que dizem, Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que eu mando. Isso é muito perigoso, seja o sábado ou qualquer outra verdade que Deus revela. Se Ele revelou, não é para ser um peso, meus amigos, é para ser uma bênção. Então, caminhe na luz quando você tem a luz. Uma pergunta bem honesta. Eu tenho frequentado o seu seminário aqui na minha igreja local, mas eu sou batista e guardo o domingo. Eu estudei a palavra e fui convencido que o sábado é o dia certo. O que eu faço agora? Como eu vou ajudar a minha família? Isso, excelente. A forma que Deus revela novas verdades para você é estando certo de que você coloca os seus pés firmemente na verdade. Mantenha os seus pés na verdade e na medida em que Deus apresenta a você a oportunidade, com amor, com cuidado, com diplomacia, partilhe isso com outras pessoas. E você crescerá ao partilhar com outros. É o que nós fazemos aqui. Nós espalhamos a verdade e desejamos que isso crie um efeito multiplicador, onde várias pessoas possam receber a mensagem. Um reavivo espiritual. E a respeito daquelas pessoas que trabalham no campo médico, se eles trabalham no sábado, o que o senhor acha? Sim, Jesus curou no sábado, não curou? Então, se há alguma coisa urgente,
crítica, se você está na área médica, trabalha no hospital, no que for possível, tente organizar o seu programa de trabalho para não perder a comunhão, a igreja. Se você está ligado a outras situações, se você pode tirar o sábado, melhor ainda. É ainda melhor, você pode trabalhar no domingo se você trabalhar com alguém. Então, procure não ter o hábito de trabalhar no sábado e perder o culto. A respeito da apresentação desta manhã, no jardim, é emocional ou físico? Olha, não diz que o poder das folhas daquela árvore é para a saúde das nações. Deus queria que nós fôssemos uma nação. E nós nos dividimos por causa de raça e política e outros assuntos. Mas quando nos reunirmos como uma família ao redor daquela árvore, então todas essas divisões serão curadas. Eu entendo o benefício da saúde, de comer alimentos limpos, mas a respeito de quando só tiver alimentos que não sejam limpos, como que eu faço nessa situação? Olha, quando ele disse isso agora há pouco, da forma que eu entendi, eu me assustei um pouquinho, porque ele falou sobre uma festa de doadores. Mas olha, se a situação surgir, eu vejo aqui o exemplo bíblico, meus amigos. Daniel e seus amigos decidiram não comer daquele alimento. Haverá situações em que você será testado. E eu sei de pessoas que confiaram em Deus e Deus miraculosamente proveu-lhes. Então, se Deus levou comida de forma miraculosa a Elias através dos corvos, se Deus diz não, meus amigos, é não. Uma última pergunta. Uma pergunta a respeito da sua idade, mas eu vou fugir essa. O que nós temos que fazer é juntar a nossa idade. Nós temos 104 anos. 103 anos juntos aqui nós temos. É mais ou menos a idade dessa universidade. Pastor Doug, essa é a pergunta final. Essa é uma boa para terminar. Como que você se entrega? Como que você se entrega a Jesus? Amém. Eu conversei com um jovem durante essa semana de oração e ele estava lutando nesta área. E ele disse, olha, a minha vontade está resistindo. Quantos de vocês já sentiram isso? A sua vontade resistindo à vontade do Senhor. Então, ore, Senhor, me ajuda a ter vontade. Muda a minha vontade. Muda o meu coração. Ajuda-me a querer fazer bem. E se você orar esta oração, Deus irá mudar o seu coração. Ele pode mudar o seu coração. É isso que conversão é. Quanto mais você se esvazia de si próprio, você se entrega a Deus, confiando nele a sua vida, ainda mais ele pode preenchê-lo. Amém? Amigos, este é o momento de tirar a nossa última oferta nesse seminário. E eu quero agradecer a todos que têm doado, auxiliado. Nós temos ainda despesas monumentais conectadas com esta série. Você vê todo o equipamento de produção aqui da Rede 3ABN. Eles investiram muito para trazer esta mensagem para nós. O Amazing Facts também investiu na programação. E nessas localidades onde vocês estão, vocês têm os envelopes e façam então a sua doação para esse evento, se você puder fazer agora. Aqueles que estão nas suas localidades satélite, durante a música, se você quiser ajudar a localidade onde você está, nós somos gratos também. Muitos estão na internet também, outros na TV, isso está sendo enviado ao redor do mundo. Vá ao nosso sítio na internet, mostamazingprophecies.com. Você pode ir diretamente ao www.3abn.org e fazer ali também no site da 3ABN a sua doação. Então nós agradecemos muito o que você fizer. Eu quero convidar Danny Shelton, meu amigo, e ele irá cantar um hino que combina com esse tema de hoje. Que dia maravilhoso será aquele? Once again, it's good to be here, and I was thinking as I was standing back there, this is the last night of these meetings. Eu estava pensando aqui em todas as noites que nós estamos assistindo essa programação, muitas pessoas que têm problemas de doença, problemas de financeiros,
mas muito em breve Jesus vai estar voltando e tudo isso vai se acabar. Eu me lembro da minha mãe, quando eu era mais jovem, muitas pessoas perguntavam se nós podíamos cantar, e nós olhávamos para a minha mãe, e a minha mãe me dava um toque para poder me dizer que a música que eu deveria cantar é essa que eu vou cantar hoje à noite. A minha mãe já está dormindo no Senhor, mas muito em breve todos nós vamos ver a Jesus no seu retorno. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the skies, no more tears to dim the eyes. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand, leads me to that promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrows there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. Sing it with me. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me to that promised land. What a day, glorious day that will be. Last line again. What a day, glorious day that will be. And all the people said, Muito obrigado. Amém. Olha, eu quero aquele dia, meus irmãos. Esse hino é uma introdução perfeita para o nosso estudo dessa noite, quando falaremos sobre os 144 mil. Nós vamos... eu peço a vocês que orem por mim e vamos condensar esse estudo aqui. E eu gastei bastante tempo falando sobre saúde, e eu quero que vocês, então, observem esta lição, a glória do reino, a voz do deserto e acima da montanha, que corresponde aos 144 mil. Deixa eu respirar fundo aqui. Meus amigos, essa foi uma semana excelente. Eu tenho tido muito prazer em estudar com os estudantes da manhã. Essa universidade é sensacional. Temos jovens aqui muito dedicados e eu gastei um tempo aqui visitando-os. E olha, foi excelente. E nós temos um futuro brilhante como povo de Deus. Os 144 mil. Meus amigos, há tantas ideias a respeito de quem é esse grupo, qual é o propósito deles, e você pode até
ficar confuso com as tantas possibilidades que há nisso. Mas eu quero dar um registro histórico. Todas as armas do exército, entre elas, há as forças especiais. A Marinha tem, a Força Aérea tem, o Exército tem, e todos eles têm as suas forças especiais. Os Buenas Verdes e assim outros santos. E eles são treinados de maneira superior aos outros. Eles são ensinados a ir em missões especiais, passar sobre dificuldades acima do normal e trabalharem de forma coesa juntos, recuperar pessoas. E esses grupos muitas vezes têm a condição de lutar contra exércitos maiores. E em muitos casos eles conseguiram grandes vitórias. Eu entendo que na primeira guerra do Golfo, por volta de 12 marinheiros dessas forças especiais, eles entraram no Kuwait e criaram ali uma divisão ali na praia, que o exército iraquiano estava vindo pelo mar, apenas 12 marinheiros. Mas eles fizeram uma agitação, criaram uma resistência tão importante ali. E Saddam dirigiu todas as suas forças para aquela região. E utilizando, então, a linguagem do futebol americano, eles entraram pelo outro lado e pegaram de surpresa o inimigo. Da mesma forma, meus amigos, Jesus, com 12 discípulos, ele treinou cuidadosamente, que andaram com ele por 3 anos e meio. Ele colocou o mundo de cabeça para baixo, não é mesmo? Eu direi a vocês quem eu creio que são os 144 mil. Eles representam aquele grupo. É um grupo especial, como se fosse um comando especial, dedicado a pregar o Evangelho do Senhor. Os apóstolos fizeram isso, preparando as pessoas no conhecimento de Jesus, e os 144 mil são os que preparam aqueles para a volta de Jesus, a sua segunda vinda. Antes que você diga sim ou não, vamos à Bíblia e ver o que a Bíblia nos diz. Apocalipse 7. E vamos encontrar aqui o que diz a palavra do Senhor. Verso 1. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Não quer dizer que a terra é quadrada, indica apenas norte, sul, leste, oeste. Retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar. Não é que Deus quer destruir os elementos. Nós aprendemos que os elementos, a natureza, eles representam nações, os povos da terra. E vi um outro anjo subir do lado do sol, tendo o selo do Deus vivo. A Bíblia diz que uma pequena nuvem virá desta região, tendo o selo de Deus, e ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas. Veja, os anjos segurando os ventos representam a grande tribulação que irá tomar de assalto o planeta. Antes que isso aconteça, Deus irá selar os seus servos. E eles estão segurando os ventos, e eu creio que isso está acontecendo agora. E eu ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E ele começa então a descrever as tribos, e há algo único nisso aqui. De Judá, 12 mil, Ruben, 12 mil, Gade, 12 mil, Azer, 12 mil, Naftali, 12 mil, Manassés, Simeão e Benjamim. É uma lista única, o único lugar onde a lista desses nomes aparece nessa ordem é aqui. Com essa introdução, eu posso ir então agora à tela e mostrar então as perguntas.
Quais são as orientações ou as dicas que o Apocalipse nos dá sobre quem são os 144 mil? Há muitas que nós vamos considerar. Primeira, diz que eles têm um nome especial nas suas testas. E o que significa isso na testa? Em Apocalipse diz que a marca da besta estará na mão e na testa. Babilônia, o mistério de Babilônia será também na testa. O que derrubou Golias? Uma pedra, um símbolo de Jesus, na testa. Derrubou. E diz também que os salvos, o nome do Pai está na sua mente, na sua testa. Se você conhece o Velho Testamento, começa a fazer sentido. Deuteronômio 6:8. E essas palavras que vos ordeno, vocês devem guardar como parte de vocês. E guardar na mente e na mão, nas suas ações, representando a mão, na mente, representando o coração. Cristianismo não é apenas fé, é obras também. É o que você crê que será visto nas suas ações. Na testa, você nota que aqueles que estão salvos está apenas na testa, porque somos salvos pela fé. Os que são do dragão têm na mão e na testa, representando salvação pelas obras, o que eles creem. E esse registro a Deuteronômio é o livro que Jesus citou 3 vezes quando foi tentado pelo diabo. Livro importante. Ezequiel, capítulo 9, fala sobre uma marca que é colocada na testa dos salvos, que estão tristes com os pecados da igreja. Aliás, vamos até lá. Você sabe que você não pode entender a marca da besta se você não leia esse verso aqui. Ezequiel, capítulo 9. Em Ezequiel, há uma passagem que é muito perturbadora. Ela diz coisas que... Ezequiel 9:1. Ouvi que gritava com grande voz: trazei os intendantes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E vi 6 homens que vinham da direção da porta, que olha para o norte, cada um com as suas armas. Algumas dizem um outro tipo de ferramenta ou arma. Um estava com vestido de linho. Nós não sabemos se isso é um outro homem, totalizando 7, no seu lado, e se puseram junto ao altar de bronze. Onde aconteceu isso? No santuário. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Então clamou o homem ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à cintura. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso óleo, nem vos compadeceis. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas não aproximem-se dos que têm a marca. E começando pelo santuário, e é por isso que Pedro diz que o julgamento começa pela casa do Senhor. Lembra que aqueles homens estavam prontos para atacar Maria, e começando pelo mais velho, eles estavam acusando Jesus, alguém que Jesus havia perdoado. O povo que tem a marca na sua testa, o povo de Ezequiel, está salvo. Em Apocalipse diz que eles têm o nome do Pai nas suas testas. O que é este selo de Deus que está na testa deles? Pergunta número 2. Qual é o selo de Deus? O que você vai observar em qualquer selo governamental, há o nome, o título e o território. O nosso diz, por exemplo, George Bush, presidente, o seu título, território, Estados Unidos da América. No mundo inteiro, quando os presidentes e reis, o rei Dario, quando colocou o selo na cova dos leões de Daniel, então ali é o seu nome. Quando Pilatos também colocou a mesma coisa na
Eu não sei se ele colocou Jerusalém, mas ele determinou ali o seu território como selo. Há estas 3 características. Tendo dito isto, onde você encontra o selo de Deus? Em primeiro lugar, o selo de Deus internamente é o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, Efésios nos diz. Mas há alguma coisa mais tangível que pode ser visto e que representa o selo de Deus. E no meio do templo de Deus. É o mandamento que você encontra santo. É o mandamento que você encontra a palavra lembra-te. Êxodos 20, verso 11. Porque em 6 dias o Senhor, seu nome, fez. Ele é o Criador. Esse é a sua função, a sua atribuição. Os céus e a terra é o seu território. Ali, no meio da lei de Deus, você encontra o selo de Deus. E o nome de Deus está naquele selo, não é mesmo? O Senhor. Então, ter o nome do Pai. Nós aprendemos que a batalha que envolve adoração. Então, está o Deus que recria isso e santifica. Diz o Senhor, teu Deus, Criador dos céus e da terra. Este é o selo de Deus. O sábado, meus amigos, é um dos sinais. Continuem comigo, isso é importante. O diabo sabe que pecado é transgressão da lei, então ele quer que você peque. Ele tentará que todos quebrem a lei de Deus. No tempo de Sadraque, Mesaque e Abdenego, todos tinham que quebrar o mandamento de não prostrar-se diante de imagens. O que eles fizeram? Eles disseram, não, preferimos morrer. Esta é a lei de Deus. Daniel capítulo 6. O governo faz uma lei e disse, todos têm que adorar a Deus. E ao invés de adorar a Deus, adorem a Dario. Daniel disse, não, eu prefiro ir para a cova, morrer. Nos últimos dias, o diabo fará novamente. Ele gosta dos 4 mandamentos. Sabe por quê? Porque lida com o nosso relacionamento com Deus. Você não irá encontrar nenhum governo dizendo isso. Todos têm que matar. Todos têm que mentir. Mas ele quer que você e eu nos desviemos de Jesus. E você sabe qual é o mandamento que ele escolherá? E ele é tão mau. Ele não dirá... E ele é tão dissimulado que ele não falará contrariamente, abertamente o que Deus diz. Então ele coloca uma outra opção. Esse é o dia que eu sugiro. Então, se no final das contas chegar-se ao ponto de que ele não consegue por outros meios, haverá um decreto e as pessoas terão que ir para a igreja no primeiro dia da semana. Mas não é o sinal da besta. Mas quando tornar-se uma lei, será um outro assunto. Resposta B. Eles têm um número único, diferente, que representam a liderança da igreja. 12 patriarcas no Velho Testamento, 12 juízes, 12 apóstolos no Novo Testamento, 12 estrelas sobre a coroa da mulher. Representa a liderança da igreja de Deus. Eles representam como se fossem os apóstolos modernos. Estes são eles. Número 3, obrigado. Os 144 mil são os únicos salvos? Quantos já ouviram isso? Algumas igrejas ensinam que só esses serão salvos. E as pessoas entram em desespero. Eu fui um dia e levei minha calculadora. Pode ser que alguém pode verificar. Mas eu acho que há 6,5 bilhões de pessoas. E se só 144 mil vão ser salvos, a sua chance é 1 em 41.666. Não é interessante isso? Isso seria desanimador, não? Eu conversei com o pastor Dwight e quantas pessoas vivem aqui em Barron Springs? Ele falou 8 mil pessoas mais ou menos, 3 mil pessoas no campus da escola. Ele disse, olha, seria pouquíssimas pessoas iriam se salvar aqui, 1/5. Então, a boa notícia é que, continuando o verso, João diz que viu uma grande multidão que não tem número. E eu digo a vocês porque isso é importante. Porque a igreja de Deus
nasceu depois que o Espírito Santo derramou-se no Pentecoste. Foi derramado. O que aconteceu depois disso? Atos registra. Os discípulos se reuniram, 120 pessoas reunidas, e eles disseram, olha, temos que arrumar alguém para ocupar o lugar de Judas. E eles então escolheram alguém. Malaquias indica isso. Perdão, Malaquias agora no lugar de Judas. E o que aconteceu? Nós somos únicos, são eles os únicos que foram cheios do Espírito Santo? Ou como resultado daquele ministério, 3.000 pessoas se batizaram. Eu creio que Deus irá, então, exemplificando de forma simbólica, o trabalho dessas pessoas irá multiplicar e trazer outras, muitas outras. E Deus diz que haverá um tempo como não outro houve na terra. Isso está registrado na Bíblia. Então, essa é uma outra resposta. Os judeus espirituais. Há pessoas que ficam chocadas quando eu digo isso, porque eu, né, sendo um judeu, colocaram-me numa revista e disseram, me chamaram de antissemita, judeu antissemita. E isso me deixou muito aborrecido, porque eu acho que os 144.000 são judeus espirituais, então eles acham que eu sou antissemita. Eu sou muito leal ao meu povo. Eu sei que haverá um grande reavivamento entre os judeus, meus amigos. E a minha Bíblia diz que que depois do 34 depois de Cristo, o povo judeu cumpriu o seu propósito de pregar o Evangelho. A partir dali, Paulo diz que era primeiro para os judeus e agora para os gentios. E agora todos que aceitam a Jesus são judeus. Gálatas 3:29. E se você pertence a Cristo, então você é a semente de Abraão. Esta é uma das mensagens centrais do Novo Testamento. Mesmo João Batista disse, olha, não digam simplesmente que somos filhos de Abraão, porque Deus pode criar filhos de Abraão destas pedras aqui. E ele disse que Deus traria pessoas do oeste e do leste. E os que são filhos de Abraão estarão nas trevas. Deus não é racista. Ele nos salva baseado no nosso coração. Você pode ler isso quando é dito por Paulo, judeu não é aquele pelo lado externo, e não é simplesmente a circuncisão da carne, mas é aquele cuja circuncisão é interna, e no coração e no espírito. Quando diz 144.000, essas 12 tribos, é uma outra coisa impressionante, meus amigos. É impressionante, é vergonhosa o desconhecimento bíblico dessas pessoas. O Velho Testamento, antes de Jesus ter nascido, as 10 tribos do Reino do Norte, eles foram para a Síria. Isso está registrado, 2 Reis 17:6. No ano 9 do rei Josias, o rei da Síria levou Samaria, que era a capital do Reino do Norte, e levou Israel para a Síria. Os judeus das 10 tribos que vieram de Babilônia, não aconteceu ninguém que retornou da Síria para Israel. Os de Babilônia voltaram para Israel, mas não da Síria. Eu digo a vocês, meus amigos, que você não vai encontrar ninguém na face da terra que é um descendente direto, puro, de uma das 12 tribos. Na verdade, eu digo que se você fizer um teste de DNA, encontrará um pouco de judeu no seu sangue. Há judeus no mundo inteiro. Funciona dos dois lados. Talvez, se encontrar um pouquinho de Manassés no sangue de alguém, a esta altura pode incluir todos nós. Por que Deus cita, então, esses nomes especificamente? Eu fiz um estudo e, quando completei-o, eu disse aleluia e eureka, porque encontrei algo novo que ninguém sabia. É interessante quando você descobre alguma coisa e diz, Senhor me revelou alguma coisa. E eu me lembro de Salomão que disse, não há nada de novo debaixo dos céus. E alguém me diz, olha, ele me mostrou isso também. Deus me revelou há 20 anos atrás. Olha aqui, notem
a correlação de nomes aqui. Como aparecem os nomes e o significado do nome. Eu fiz um estudo sobre isso. Você vai encontrar isso na Bíblia, porque quando esses meninos receberam seu nome, as irmãs estavam em dificuldade, em desentendimento, e então deram esses nomes. Aliás, Judá não foi o primeiro. Rubem foi o primogênito, mas veio o segundo. Ele olhou para mim, deu-me fortuna, eu sou feliz, fez-me esquecer, Deus me ouve, uniu-me, comprou-me, habitação, a vontade de Deus, e o filho à mão direita. Veja bem, e quando você vai de uma língua para outra, muitas vezes há algumas variações na tradução, e você precisa completar uma certa fonética, uma vogal, alguma coisa assim, e se você colocar na ordem que eles são registrados, e ninguém foi registrado dessa forma, nessa sequência, e João sabia, com certeza, todos os judeus sabiam a ordem das tribos. Agora, olha o que diz. Quando você, então, os coloca como está descrito em Apocalipse. Eu louvarei ao Senhor. Tudo que você vê aqui entre parênteses, ou entre colchetes, melhor dizendo, é algo que eu adicionei. Deus ouve-me e se juntou a mim. Ele comprou-me uma casa e adiciona-me como seu filho, o filho do seu lado direito. Amigos, isso é fenomenal. Esta é a história da salvação. Ele está me fazendo esquecer, um descanso para que eu esqueça de todas as coisas. Isso no contexto do casamento judaico. E num das suas afirmações, ele disse, quando eu vos receber, ele está vindo para sua noiva. Um jovem, quando tinha o casamento organizado, ele então construía a câmara de núpcias. E você pode imaginar um noivo construindo a sua câmara de núpcias do lado do seu pai, e depois que estivesse pronto, ele dizer, olha, eu sei que eu construí isso, mas eu não sei para que serve. Ele esqueceu a noiva? Não. Depois de todo esse trabalho, Jesus se esquecerá de nós após ter construído mansões? Não. Resposta é, eles têm roupas especiais. Elas representam as roupas ou a vestimenta de justiça. Isso está em Apocalipse 7:13. E um deles disse, quem são esses com roupas brancas? De onde vêm? E diz sobre as multidões. João diz, você sabe disso. Esses que estão vestidos de branco, responde-lhe, são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eu posso aqui fazer uma caçada nesse instante? Tentando descobrir uma ideia. Eu acho que você pode dizer no Apocalipse quem é a pessoa por aquilo que ela veste. Você tem no capítulo 17 a mulher do anticristo, a noiva dele, e você vê os adornos que ela utiliza, e você vai à mulher do capítulo 12, a noiva de Cristo, que tem... Nós sabemos quem ela é, baseado naquilo que ela veste. E aqueles que estão vestindo o manto branco, nós sabemos que eles lavaram esta roupa no sangue de Cristo. Nós dizemos alguma coisa do que somos, baseado no que nós vestimos. Eu preciso falar nisso, meus amigos. Eu preciso parar assim quando vem uma ideia, porque eu não tenho tempo. Eles têm um trabalho especial para fazer. O trabalho deles é como o trabalho dos apóstolos, o trabalho de João Batista, de Elias que falamos. Qual era o trabalho deles? Isaías 43. A voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Endireitai os caminhos do deserto e a estrada para o nosso Deus. João Batista, esse era o trabalho dele, o dos apóstolos receber Jesus Cristo. E, além disso, e receber Cristo. Resposta G. Eles cantam uma música especial. Eu faço paralelos entre os 144 mil e os apóstolos.
Há uma vez que Jesus canta na Bíblia, e só com os 12. Na verdade, era 11, porque Judas já havia ido, mas foi com os apóstolos que ele cantou. Eu sei que ele cantou outras vezes, mas está indicado, registrado na Bíblia uma vez. Saiba também que Davi, e se você quer revelar esses segredos, vá a 1 Crônicas, capítulo 7, você verá que Davi teve um reinado com milhões de pessoas. 280 pessoas que trabalham, 280 mil pessoas que trabalhavam de forma em turnos, 380, melhor dizendo, que mês a mês eles faziam ali a rotina de adoração. 144 responsáveis pelas festas do outono e outros pela festa da outra estação. E eles cantavam, eles estavam ali só para adorar ao Senhor. Apocalipse 14. E eles cantavam um cântico novo. E ninguém conhecia aquela música, a não ser os 144 mil que tinham sido comprados da terra. Quando diz que ninguém conhece aquela música, eu não quero que você imagine eles em cima do mar de vidro, e eles estão cantando, e você vai lá e tenta cantar, e você não tem a partitura, eles dizem, não, só nós podemos cantar. Não, não é isso que quer dizer. Eles não terão a esconder a música ou a letra de nós, significa que eles tiveram uma experiência no seu relacionamento com Jesus, que é tão profunda, que é tão pessoal, tão especial, que ninguém mais teve. Porque você não pode aprender da experiência de ninguém apenas ouvindo, você precisa ter a sua própria experiência. E eles tiveram essa experiência peculiar com o seu Salvador. Por que eu digo isso? Porque, no final das contas, meus amigos, todos poderão cantar esta canção, mas não como 144 mil. Apocalipse 15, 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Você tem exemplos disso quando o povo de Israel veio do Egito e eles cantaram uma canção de alegria, mas o canto de Moisés está em Deuteronômio, quando ele abriu o seu coração e ele, sentindo o impacto do que foi o milagre, ele ficou tão emocionado. E isso, até hoje, desafia as grandes mentes da literatura, porque é o canto da libertação do cativeiro. E a música dos 144 mil, dos redimidos, meus amigos, é o canto da salvação, da libertação do cativeiro. Eles refletem a imagem de Deus. Vocês se lembram quando os apóstolos estavam se unindo a Jesus? Eles tinham as suas profissões e eles... Então, falando deles, as pessoas, os líderes da nação, registraram que eles gastavam tempo com Jesus. E todas essas características que você encontra nos 144 mil, isso vai e volta. E há um retorno nisso quando você vê essa interação. E fala também à frente sobre pureza especial. Apocalipse 14, verso 4. Aliás, os 144 mil você vai encontrar em Apocalipse 7 e 14. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Quem são as mulheres no Apocalipse que eles não devem se contaminar com? A Babilônia, a mãe das prostitutas, e os seus ensinos, os ensinos do engano, que tem invadido a igreja. E 144 mil são chamados para sair de Babilônia e eles não se contaminam com esses erros. Aqui, falando de virgens, é um termo feminino, mas não quer se referir apenas a mulheres. Significa que eles são puros. Jesus fala da segunda vinda. E qual é esta parábola? 10 virgens, 5 sábias e 5 tolas. E diz, eles não se contaminaram com o vinho de Babilônia. São falsos ensinos. Há 2 grupos agora, meus amigos, que estão polarizando-se no mundo. Essa mensagem está indo via satélite.
E isso é parte da profecia, como outras também que estão fazendo a mesma mensagem. Haverá dois grupos quando Jesus vier. Um grupo terá o nome do Pai na sua testa, o selo, e outro grupo terá a marca da besta. Agora, Jesus tem os seus filhos em vários lugares, várias denominações, mas haverá uma sacudidura, e as pessoas migrarão de um lugar para outro e se polarizarão nesses dois grupos. Jesus disse em João capítulo 10, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e eles também eu preciso trazer. Ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Posso ser ousado aqui, e você pode dizer que eu estou explorando essa oportunidade, e eu estou. Eu sou um adventista do sétimo dia. Eu não tenho vergonha de dizê-lo porque eu creio que é verdade. Eu sou um adventista do sétimo dia porque eu não tenho outra opção. Não sou adventista porque todos os adventistas são certinhos. Nós temos pessoas maravilhosas, mas nós temos alguns malucos também na nossa igreja. Uns amorosos, gente muito boa, como toda igreja, você sabe disso. Mas a maioria do povo de Deus não está na minha igreja ainda. Eu creio que a igreja adventista do sétimo dia é o Israel moderno. Deus comprometeu-se com esse movimento. Aliás, esse movimento é a reunião de pessoas de diversas outras igrejas que se determinaram a voltar à origem bíblica. E nós temos pessoas de outras orientações, e eles querem saber o que a Bíblia de Deus diz. Então, coloque-se diante de Deus e aquela que é a fé uma vez entregue aos santos. Se você vai a alguma igreja, você não tem que... Aliás, você tem às vezes que pedir desculpa por causa dos membros, mas não por causa da igreja, e é por isso que eu sou o que eu sou. E se você encontrar uma outra igreja mais próxima da Bíblia, me avisa, porque é para lá que eu quero ir. O meu compromisso é com Deus, e eu já estudei isso e concluí, não há nenhum outro lugar que eu vou. Eles ouvirão a minha voz, eles não são desse aprisco, mas ouvirão através de quem? Dos mensageiros. Quando ele vier, Jesus diz, todos os homens conhecerão pelo amor que vocês tiverem entre vocês mesmos. O diabo está fraccionando a igreja de Cristo. Antes da volta de Jesus, ele ganhará, e esse povo se reunirá, baseado na verdade. Não será baseado em política ou tentando sacrificar doutrinas para caminharem juntos. É baseado na verdade, e isso está acontecendo agora. Alguns de vocês estão ouvindo a voz do pastor, e eu espero que você saia de Babilônia e venha para o aprisco. Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia diz que os 144 mil têm esta honestidade especial, a verdade. É interessante que você vê no capítulo 14, verso 5 de Apocalipse, que eles são irrepreensíveis. Todos os mentirosos irão para o lago de fogo. E Jesus disse a mesma coisa para os apóstolos. Quando Deus falou a Daniel, ele se referiu que naquele homem, um verdadeiro israelita, não havia nenhum dolo, nada de errado. Há uma sequência especial também, representando que eles são os primeiros frutos. Apocalipse 14, 4. Estes são os que não se contaminaram. Eles não são apenas o exemplo dos primeiros grupos, das primícias, mas eles são também, como aconteceu com os discípulos, os que receberam o Espírito Santo. Certamente eu digo a vocês que, quando o Filho do Homem sentar-se no trono da sua glória, vocês que seguiram-me sentarão também em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Havia ali um relacionamento de primícias. Há um trabalho para ser feito sob a direção dos 144 mil. Esse grupo receberá o batismo do Espírito. Eles levarão essa mensagem ao redor do mundo dentro de um momento de resistência. Quantos de vocês se lembram que depois que o Espírito Santo foi derramado, lembram que houve uma grande perseguição? E quando o tempo se completou para Israel como uma nação para proclamar
o Evangelho, ano 38 depois de Cristo, você vê que a perseguição iniciou. Os discípulos pregaram em todos os lugares que foram. Como resultado do trabalho dos 144 mil, milhões virão à igreja. Deus não terá uma vitória patética, meus amigos. Ele virá de uma forma triunfal, vencendo sobre o inimigo. Milhares, milhões virão ao seu reino. Será a maioria ou a minoria? Será a minoria, mas não será uma minoria envergonhada, meus amigos. Ele os levará para o seu reino. E após isso acontecer, as 7 últimas pragas irão cair. Quando completar-se o tempo que os anjos estão segurando os ventos, isso acontecerá. Eu creio que você está ouvindo, meu amigo, agora a execução dessa profecia. Deus quer que você ouça e receba também o Espírito Santo. E você tem que preparar-se agora. Não espere para quando isso acontecer, porque pode acontecer do seu lado e você nem notar. Quero falar sobre o lugar onde eles viverão. Isso é muito agradável. Pergunta 4. Onde viverão os 144 mil? Eu quero ir para o céu com eles. E quero saber onde eles estarão. Hebreus 11:16. Deus não se envergonha de chamar-se Deus deles, porque Ele lhes preparou a cidade. Olha, nós ouvimos música maravilhosa antes dessa mensagem. A Santa Cidade, a Nova Jerusalém. João fala sobre isso para nós em Apocalipse. Eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, vindo de Deus, como ataviada como uma noiva ao seu marido. Esta cidade está agora no céu, no paraíso, e no meio daquela cidade é como se tivesse um Central Park, como ali em Nova York. E está ali o Jardim do Éden, e no Jardim do Éden a Árvore da Vida. Como as Escrituras descrevem esta cidade impressionante. E Deus moverá ou transferirá essa cidade do cosmos, onde está agora, para essa terra. Apocalipse 21:16. Amigos, isso é verdadeiro. A cidade era quadrangular. O seu comprimento era igual à sua largura. É mais ou menos 15 milhas, 350 milhas de cada lado, mais ou menos do tamanho do estado de Oregon. E há lugar para 33 bilhões de pessoas. Se você acha que não há lugar para você, seu pensamento é muito pequeno, muito tacanha. A largura, as suas dimensões, é o termo mais correto, são iguais. 375 de altura. Olha, as pirâmides foram feitas dessa forma. Comprimento, largura e altura são iguais. Deus diz que não se pode imaginar. Eu posso até imaginar, porque a Bíblia diz que não subiu ao coração do homem. Então, a Santa... Espera um pouquinho, não põe o slide ainda. A Bíblia diz que as paredes são de 144 côvados. E há um portão, os fundamentos, e um muro, e os 12 alicerces, e cada um dos portões é de pérola. Tente imaginar o tamanho que as ostras têm que ser para ter uma pérola daquele tamanho. Eu tinha que falar isso. Há um fato impressionante. Um homem procurando uma cesta de joias numa loja em Rhode Island, e ele então viu esse objeto e pagou $14 por isso, fez uma pesquisa e descobriu que havia pérolas ali, e elas são extremamente raras, que vieram de ostras especiais. E é chamada pérola de Vênus, porque tem essa cor especial, púrpura, e
ele pagou 14 dólares, uma pérola de grande preço. O valor é de milhões de dólares. E você pode imaginar o que seria isso? Um artista não pode sequer tentar descrever o que acontece isso. As ruas da cidade são de puro ouro. O ouro puro e refinado. O muro da cidade tem 12 fundações. 12. E ainda no verso 21. E alguém fez uma pesquisa específica sobre isso. E quando ele registra, então, esses fundamentos. E não é interessante? Quando há o nome de todos os minerais e a forma como eles aparecem, parece então o arco-íris, que é a promessa que Deus deu de que não destruiria a terra novamente com água. As pessoas serão reais, carne e ossos, ou serão espíritos ou assombrações? A Bíblia diz que quando Jesus reviveu, foi ressuscitado, como ele apareceu? Porque vocês estão preocupados? Toquem as minhas mãos, para que vocês vejam que sou eu mesmo. Toquem, porque um espírito não tem carne e ossos, e eu tenho, e ele comeu junto com eles para acentuar o fato de que ele era real. Você já viu algum fantasma? Nós seremos reais, meus amigos, e as pessoas têm essas ideias aí de que estaremos nas nuvens, flutuando. Isaías 65, 21. Deus construirá mansões, construirão casas e habitarão nelas, e plantarão vinhas e comerão do fruto. Um dos programas mais famosos na TV é esse de reformas de casas. As pessoas estão preocupadas com a casa aqui, estão se esquecendo da casa de lá. Eu espero ter tempo para isso. Esse homem muito rico, e eles morreram, ele tinha um chofer, e foram para o céu. E essa senhora, não esse senhor, essa mulher, então viu essa maravilhosa mansão, e ela olhou e viu uma pequena casa. E ela perguntou, então, quem tem aquela casa? E o anjo lhe disse, olha, na verdade é o seu chofer. E ela perguntou, como é que ele tem uma casa dessa e eu tenho essa casinha pequena? E o anjo disse, é porque ele mandou muito mais material para construir essa casa. Você está guardando o seu tesouro no céu, vocês entenderam? Então, ele estava investindo, aquele homem investindo no céu, enquanto ela estava investindo na terra. Pergunta 7. Isaías 33, 24. E os habitantes ali nunca dirão, estou cansado. Amigos, eu estou cansado de estar cansado. Apocalipse 21, verso 4. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá nem morte, nem pranto, nem clamor. Os pastores estão cansados de ir a funerais. Nada morrerá. Nenhuma dor, nenhuma câmara de tortura no universo. Nenhuma dor significa nenhuma dor. Tudo novo. E se há pecadores, não há pecadores ali. Então todas as coisas são feitas novas. Poderemos voar no céu? Sim. O verso diz que... Eu sei que isso está, na verdade, numa música, num hino, não está na Bíblia, mas a Bíblia fala que voarão com asas como águia. Qual é a promessa que Deus faz àqueles que entrarão com Ele no reino? 21, verso 3. O Senhor mesmo habitará com eles. Não importa o que você leia sobre a glória do céu, Deus estará conosco. E se você ama ao Senhor, essa será a maior alegria. Quando você ama alguém e você está distante, e você se reúne, se junta, é estar com a pessoa. Ao final da vida, as pessoas dizem, olha,
não é o que ganhei, a carreira, a profissão, mas pessoas. E Deus estará com esse povo para sempre e reinaremos com ele para sempre. Esse aqui é o verso favorito da minha esposa, Karen. Eles não se aborrecerão de nada. Os animais serão calmos e uma criança então guiará os animais. Resposta D, não há mais maldição. Não tem que se preocupar mais pecado, sofrimento. Nunca mais haverá maldição. Tudo é bom, muito, muito bom. Deus restaurará o mundo, criando novos céus e nova terra onde habita a justiça. Os desertos serão como jardins. Imagine o lugar mais desolado do planeta. Haverá ali flores. Nenhuma parte dessa nova terra será desagradável ou difícil de ver. Tudo terá simetria perfeita, cor e beleza. E os primeiros 1000 anos ou 1.000.000 de anos, e você ficará sempre surpreso. Oh, que coisa maravilhosa. Olha isso, olha aquilo. E compartilharemos uns com os outros. Oh, excelente, louvado seja o Senhor. Realmente é isso. E se eu estou errado, se eu estiver errado e estivermos no céu, eu vou pedir desculpa, mas eu não estou errado. Eu encontro pessoas e uma das primeiras perguntas quando eu falo sobre isso é: pastor, o meu animalzinho vai estar no céu? E eu sei que esse é um pensamento carinhoso, e esta é uma boa pergunta. E talvez ele pode nos surpreender. Deus diz que haverá animais, o lobo e o cordeiro, e quem sabe pode ter ali uma casinha de cachorro para o seu cachorro, eu não sei. Eu sei que Deus terá coisas que não irão desapontar ninguém. Mas eu fico preocupado quando as pessoas são mais preocupadas com os animais do que com os seus cônjuges. Isso me preocupa. Não haverá mais violência de qualquer tipo. Alguém aqui tem que travar a porta ou terá que fazê-lo no céu? Não, nenhum medo. Sem medo da noite, sem medo das florestas. Por quê? Porque há paz perfeita. Número 9. Como irão os justos passar o tempo ali no céu? E estaremos tocando harpas ali como bebês, com as asas de bebês. São essas ideias medievais desses anjinhos, assim, gente. Nós apenas não estaremos fazendo isso, meus amigos. Estaremos louvando, adorando o Senhor, construindo. Eu quero explorar coisas. Eu quero pegar as minhas asas e voar. Eu não me preciso preocupar com a polícia rodoviária. Eu verei a criação de Deus. Quaisquer que sejam os seus prazeres aqui, os de lá serão muitas vezes mais agradáveis. E o ensino nunca cessará. E a melhor coisa é que de um sábado a outro sábado, iremos perante o Senhor para adorar. Amém? Por isso, as ruas estarão cheias de crianças brincando. E será maravilhoso, meus amigos. A linguagem humana não consegue descrever. 1 Coríntios 2, verso 9. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem entrou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O homem tenta criar alegria na terra, mas não é aqui, meus amigos. Imagina isso, eu vi esse contraste, alguém já viu isso na internet? Isso é na Arábia Saudita, pelo que eu entendo, no meio de um deserto escaldante. E ali há uma estação de esqui, com um shopping muito grande. Os homens criam coisas nessa terra, gastam bilhões de dólares. E Deus fez algo que já está pago para você. Todas as memórias desagradáveis ficarão aqui para sempre. E vamos agora à última pergunta. Cheryl, eu quero fazer o último apelo. 144 mil. Qual o relacionamento especial que eles têm com Jesus? Então, nos diz em Apocalipse 14, 4. Esses são os que
acompanham o Cordeiro para onde ele vai. Quantos querem estar com ele? Então nós temos que seguir o Cordeiro onde ele vai. Eu quero chamar a Kelly e o John. E na medida que eles vêm, procure Ruth capítulo 1, um dos meus favoritos versos. E quando ela disse que ela poderia ir de volta para o seu país pagão, ela disse, não, eu encontrei Noemi, a minha sogra, e eu não quero voltar. Onde fores, eu irei. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Onde você morrer, ali estarei e serei enterrada. Que o Senhor faça a mim, e mais ainda, se eu me distanciar de você. Meus amigos, eu quero fazer o convite para vocês se aproximarem de Jesus. Vocês que estão aqui e em todas as localidades, por favor, peguem esses cartões de resposta e eu espero que eles estejam prontos. Todas as pessoas, por favor, pegue esse cartão. Você vai encontrar um desses aí no seu banco, no seu assento, e pegue esse cartão. Alguns aí não têm isso. Se alguém não tem, peça um. Se você precisar, levante a sua mão. Escreva o seu nome ali. E diga, eu preciso de oração. Anote o endereço para que eu possa contactar você. E alguém localmente possa fazer isso. E eu quero pedir aqui, quero fazer algumas perguntas. Podem não corresponder exatamente ao que está aqui. Enquanto você o faz, se você fez a decisão neste seminário de entregar a sua vida a Jesus, anote esta opção. Eu escolhi entregar a minha vida a Jesus. Ou então escreva. Talvez você tenha um cartão onde você pode anotar, de fazer anotações, e você pode escrever. Utilize isso. Alguns de vocês estão lutando com essa decisão. Você quer estar naquele reino. Hoje Deus está passando e convidando você a decidir-se. Quero convidar o John para cantar. I will follow thee, my Savior, wheresoever thy lot may be. Where thou goest, I will follow. Yes, my Lord, I'll follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou hast shed thy blood for me. When all men should forsake me, by thy grace I'll follow thee. Now you have been coming to this. Você veio a esse seminário. Alguns de vocês perderam alguns, outros assistiram a todos. E eu creio que o Senhor trouxe você aqui, falou ao seu coração. E não sou eu, é a palavra do Senhor. O poder está na palavra do Senhor. Deus quer que você faça parte desse grupo, desse povo. Ele quer que você venha a Ele. Alguns de vocês estão em Babilônia e Ele quer que você saia daí. Alguns não aceitaram Jesus, Ele quer que você venha. Eu quero que você pegue esse cartão. E se você não foi batizado da forma bíblica, e você quer dizer, eu quero seguir a Jesus, eu sei que o batismo faz parte disso, eu quero me preparar. Talvez você se desviou e quer rebatismo. Talvez você não se batizou por imersão e precisa ser rebatizado. Escreva, batismo. Vocês que estão aí nas casas, nas localidades satélites, eu espero que o líder de vocês possa ajudar nisso também. Eu quero orar por você. Eu quero ir um pouco à frente, se você me permitir. Alguns de vocês não pertencem a uma igreja. Alguns de vocês não pertencem à igreja remanescente. E Deus está chamando vocês ao aprisco dele. Se você quer que eu ore, ou se você quer fazer parte desse movimento dos 3 anjos ao redor do mundo, e você sabe que é uma verdade que você ouviu aqui e que não há em nenhum outro lugar, eu quero que você escreva igreja. Escreva no seu envelope. Igreja. Coloque o seu nome e endereço. E eu farei algo que não fiz em nenhuma destas noites. Enquanto o John estiver cantando, eu quero que todos fiquem em pé. Não saia do auditório. Esse é um momento sagrado.
Levante-se silenciosamente. Fique em pé. I want you, as John sings, Você, enquanto John canta, se você decidiu-se e quer batismo, rebatismo, está aceitando a Jesus pela primeira vez, eu estarei aqui à frente. Nas suas localidades satélites, eu quero que o líder esteja em pé. E eu quero que ele convide você à frente, como eu estou fazendo aqui. Faremos uma oração. Though the road is rough and thorny, trackless as They'll be happy the to make a way. foaming Come. sea, praise Thou hast trod this way before me, and yes, I'll gladly follow Thee. I will follow Thee, my Savior. Thou hast shed Thy blood for me. Some in the balcony, you think you're too And far away? though You all men should forsake Thee, Amen. Praise God. by Thy grace I'll follow Come now, Thee. I will follow Thee, my Savior. Thou didst shed Thy blood Come for now. me. And though all men should forsake Thee, We're going to pray here in a moment as yes, we go off the my air. Lord, I'll follow Thee. Amen. Praise the Lord. I will follow. You know, because of the nature of a broadcast, Por causa da natureza desse tipo de transmissão, nós temos que sair do ar. Alguns de vocês perderão a transmissão. E eu espero que você continue com apelo enquanto recebemos aqui os cartões e oramos aqui. Você ouviu o Espírito Santo falar-lhe, meus amigos, pela sua palavra? Quantos querem dizer, pela graça de Deus, eu quero seguir a Jesus? Vamos orar então agora. Louvado seja o Senhor. Pai que está no céu, obrigado pela evidência do Teu Espírito aqui nesse grupo. Por trabalhar no coração dessas pessoas continuamente, Senhor, e colhendo na medida em que nós procuramos a verdade. Senhor, abençoe essas pessoas e as decisões que eles fizeram para Jesus, em serem batizados, reunindo aqueles que estão também distante em outras localidades, para que possam se unir a nós. E em breve Jesus possa nos levar para o reino. Em nome de Jesus, nas suas bênçãos pedimos. Amém. Vocês que estão aqui em Berrien Springs, continuem trazendo os cartões. Na sua localidade, eu tenho ainda 22 segundos. Olha, nós estamos quase saindo do ar. Há muito mais material que eu quero que vocês estudem. Peguem os cartões, vá ao nosso site www.amazingfacts.com ou www.3abn.org www.3abn.org. Dos mais profundos desejos emocionais que